Aliás, uma grande cobertura do Sport TV, meio-dia com seleção, depois 2 horas de pré-jogo, Flamengo e Botafogo na Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei do Brasil, jogão. E daqui a pouquinho tem o quem é quem, hein? Vamos comparar os times Botafogo e Flamengo. Eu adoro. Eu falo quem é quem, porque é da época do rádio é quem é quem. Mas aqui no Seleção é quem é o melhor. Não muda nada, é uma coisa. O diretor tá de brincadeira, pô. Olha só, a Camila Barbieri acompanhou o treino do Flamengo. Vamos lá, Camila Barbieri e o treino do Flamengo hoje. Oi, amigos do Seleção, boa tarde para todo mundo. Estou aqui no CT Ninho do Urubu. O Flamengo treinou na parte da manhã aqui. Foi o último trabalho em solo carioca antes da viagem para Belém. Aí depois do treino teve o almoço e às 2 horas da tarde, então a delegação saiu aqui do CT Ninho do Urubu rumo ao aeroporto do Galeão. O embarque é às 4 horas da tarde e o Flamengo chega na capital paraense às 8 horas da noite. Amanhã ainda tem uma atividade no estádio Baenão, que é o estádio do Remo. E o Flamengo vai fazer esse trabalho, então, amanhã por lá. Agora quero trazer uma notícia de última hora, viu? Bem fresquinha. Teve um nome que havia até uma expectativa, né, que tivesse normalmente junto com o grupo nessa viagem, inclusive marcou o gol ontem. Eu tô falando do Carlos Alcaraz. O Flamengo soltou uma nota dizendo que ele não viaja porque o Flamengo acertou um contrato de empréstimo para o Everton da Inglaterra. E no comunicado, o Flamengo explica os motivos dessa decisão. É uma decisão que foi tomada através de uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Aí o Flamengo ainda diz que trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, o Flamengo entendeu que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. Então essa é a notícia de última hora. Carlos Alcaraz não viaja com a delegação do Flamengo porque acertou transferência, um contrato de empréstimo ao Everton da Inglaterra. E também uma notícia, bom, se um está indo, outro está chegando e já está registrado no boletim informativo diário da CBF. Eu estou falando do Danilo. O Danilo, a gente já sabia, o Felipe Luiz falou ontem, depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele tem plenas condições para atuar, viu? Tava faltando o registro, a documentação, isso já não falta mais. Tá tudo certo com o Danilo também, então ele deve estar aí nessa lista da viagem, né, da delegação do Flamengo rumo ao Belém. O Flamengo que enfrenta, então, o Botafogo no domingo à tarde, lá na capital do Pará, a terra do tacacá. Um beijo para todo mundo. É isso, que vai ter Joelma, inclusive, lá no Mangueirão, vai ser bem legal. Jogo domingo, Flamengo e Botafogo. E o Botafogo? Botafogo se preparando também para a superfinal. O Ricardo Lai tá chegando. Fala, Lai! Fala, Dandão. Um abraço para você, Aline, Pedro Moreno, Serginho, a todo mundo ligado no Seleção. Treino do Botafogo acontecendo neste momento aqui no centro de treinamento do clube, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio. É a última atividade antes da viagem para Belém do Pará. Essa viagem que vai acontecer depois da atividade. E chegando o Botafogo, a previsão lá na concentração na capital paraense, às 9h20 da noite. E amanhã, véspera da decisão contra o Flamengo, o último treino que vai ser no centro de treinamento do Paysandu. A expectativa aqui no Botafogo é para a estreia do Arthur, principal reforço, contratação do clube neste início de temporada, um investimento que passou aí na casa dos 60 milhões de reais. Um jogador que está regularizado, né, na CBF, está também bem fisicamente, vem treinando normalmente e está tentando controlar a ansiedade para fazer a estreia com a mítica camisa 7 do Botafogo, que era do Luiz Henrique, que foi para o Zenit da Rússia, onde estava inclusive o Arthur. E o Arthur disse que está sonhando, né, com essa partida para estrear pelo Botafogo, e se ele jogar, né, como titular, deve entrar na vaga do Rafael Lobato, o garoto de 18 anos que foi a surpresa na escalação do Botafogo quarta-feira na vitória contra o Fluminense 2-1 pelo Campeonato Carioca. O time chega para essa decisão com moral depois de ter vencido a equipe do Fluminense. Um abraço a todos. Fala, pessoal, só dando aquele stop maroto para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Era de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Com os mais básicos, você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer o melhor serviço possível todos os dias no canal que mais traz horas de conteúdo sobre Botafogo para vocês. Esse aqui é quase que mais da metade do programa Seleção Sport TV, que foi quase todo de Botafogo e Flamengo. Então parei um pouquinho aqui para
dar um lembrete rápido para vocês. Agora fiquem com o resto do programa e no final a gente conversa sobre a final. Valeu? Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Lai. O Arthur deve jogar, né, Calanja? Deve chegar vestindo a camisa e indo pra uma final, cara. Deve. É um jogador que, obviamente, é bem diferente do Lobato, até pela experiência. É um bom jogador, é um bom jogador, é claro. Mas eu falei um pouco sobre isso ontem aqui. Muda um pouco a referência do lado do Botafogo, né? Porque antes você tinha um Almada, que era um jogador que é mais qualidade técnica, mais associativo, que faz um jogo de flutuação, mais entre linhas em si, né? Agora tá o Martins lá, que é um jogador mais de velocidade, né? Mais vertical em si. E aí você traz o Arthur pro lado direito, que tem característica completamente diferente do Luiz Henrique. A gente falou sobre isso ontem. E acho que esse lado direito talvez seja um pouco mais de flutuação, mais associativo, mais entre linhas, de mais construção de bola do que o lado esquerdo como era no ano passado. A verdade é que, mesmo com a contratação, mas o Botafogo teve uma queda de qualidade no setor. Assim, o Luiz Henrique, para mim, é bem mais jogador do que o Arthur. Para mim, o Luiz Henrique foi o melhor jogador do Brasil ano passado. E foi eleito o melhor jogador da América do Sul, né? Pode ser que o Arthur chegue, é um jogador também de muita qualidade. É diferente, pode ser que chegue, funcione muito bem e encaixe muito bem. Tem potencial para isso, mas em comparação com o Luiz Henrique, o Botafogo teve uma queda de qualidade. É óbvio que era assim, muito difícil você, com a perda do Luiz Henrique, você conseguir substituir com um jogador da mesma prateleira. Mas o fato é que houve uma queda de qualidade ali no setor. E do lado esquerdo também, mas eu imagino que o Botafogo ainda vá no mercado atrás de um jogador para substituir o Almada. Não acho que o Matheus Martins vá ser o titular da posição para a temporada. Não acredito que o planejamento seja esse. Se a gente lembrar o que o Arthur foi no Bragantino, né? Ele era o ponta-direita, ali de perna esquerda, mas em um dado momento, o Caixinha tentou. O Caixinha tentou encaixar, não é legal, né? É uma frase ruim. Mas vai assim mesmo. Tentou colocar o Arthur no lugar, porque ficou sempre aquele buraco, depois que o Claudinho saiu, quem é que joga no meio do Bragantino? Ele tentou várias coisas, né? Um deles foi o Arthur. O Arthur até que deu alguma resposta por ali, assim. Não uma resposta efetiva, porque o problema não era só do jogador, era o problema do time em geral. Um tempo já o Bragantino dá uma capengada tática por ali. Então, assim, ele é um jogador que eventualmente pode circular pelo meio também um pouco, tudo depende do jogo. E não tem muita dúvida, né? Nesse momento, jogo único contra o Flamengo, você bota os caras com maior capacidade técnica em campo. Ele tá bem fisicamente, até porque o Botafogo como time, o time principal do Botafogo jogou muito pouco, então não dá nem para falar em... Um jogo só. Então não dá nem para falar, para ter uma sequência, alguma coisa nesse sentido. Jogou muito pouco, se tá bem fisicamente, pela qualidade técnica, tá entre os melhores do elenco, também acho que tem que ir pro jogo. Agora, eu falei isso ontem aqui e eu vou repetir. Ninguém fica impune a perder Júnior Santos, Tiquinho, Almada e Luiz Henrique e continuar o favoritão de tudo. Eu acho que são perdas importantes, até no sentido de mudar o jogo, né? Elenco, né? Você ter repertório, você mudar a partida. Eu vejo, por exemplo, o elenco do Flamengo superior. Hoje, para fazer diferença, o elenco do Flamengo é superior. Assim, na verdade, eu já achava. Já era, sim. Mas é que agora você tinha que perder jogadores ali importantes, entendeu? Que entravam sempre, o Tite entrava sempre. Tudo bem, você tem ainda o Alan ali, você tinha um jogador que entrava. O Júnior Santos era o jogador que entrava, e poderia fazer a função do 9 de mobilidade ali, ou o ponta que vai, enfim, a gente sabe disso. Sem falar no Luiz Henrique e no Almada também. A expectativa do torcedor, desculpa, Nanda, mas a expectativa do torcedor do Botafogo, na verdade, o torcedor está no aguardo do Botafogo no mercado. Tá esperando, técnico, né? É isso. Eu não sei se o torcedor do Botafogo está assim, confiante na vitória do Mion, como estava, né, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. É que eu acho que o jogo de domingo, independentemente do resultado, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que estar mesmo, tá? Ainda está anestesiado com o que aconteceu na temporada passada. E tem que estar. O que o Botafogo viveu é algo incrível, fantástico. Então, acho que mesmo o jogo de domingo, independentemente do resultado, o torcedor do Botafogo ainda vai estar sob efeito dessa anestesia do que foi o ano passado. Mas futebol é traiçoeiro, então, né? mas o Flamengo ganha de goleada. Então, mas aí é uma outra história. Mas 2 meses, Dandan, 2 meses é o tempo para digerir 2 taças, né? Fica pesado. Mas assim, né? se o Botafogo não tivesse... Cheia. Agora você imagina, se o Botafogo não tivesse perdido o Arthur Jorge,
não tivesse negociado todos esses. Pô, a torcida do Botafogo já tá querendo engolir o Flamengo do Mas aí era um outro contexto. E acho que isso, inclusive, joga uma responsabilidade, tudo bem, é início de temporada, mas mesmo assim, por todo esse contexto do Botafogo, eu acho que ainda joga uma responsabilidade um pouquinho pro Flamengo. É quem tá precisando da taça é o Flamengo. Entendeu? Exatamente. Então, acho que o Botafogo, a gente perdeu aqui peças importantes, estamos sem treinador, fizemos um jogo nessa temporada, acho que tá indo ali leve, obviamente, com a sua memória, né, que a gente já falou sobre isso, mas aí joga uma responsabilidade um pouco a mais do lado do flamenguista. Tem um bocado a mais. Tem um passivo, sem técnico, né? gente. Sim. Tá jogando sem técnico. E assim, tem o passivo, né? Que é... Vem da temporada passada, a temporada do Botafogo é a maior temporada da história do clube. E o Flamengo vem de uma temporada onde teve um título grande da Copa do Brasil, mas que a sensação do torcedor era que poderia ter sido melhor do que foi. Sim. Mas que terminou com uma grande esperança, principalmente por causa do Felipe Luiz e pelo título da Copa do Brasil. Então, assim, tem esse sentimento. E eu acho que hoje a gente vai fazer o favor. Vou deixar o favoritômetro mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Então é isso. Agora a gente vai começar a comparar os jogadores. Quem é melhor? Vamos abrir os campinhos aí. O Botafogo que ainda não anunciou o treinador, e a gente critica muito quando isso acontece de forma rápida, e um clube na segunda-feira diz que está interessado num jogador que gosta de jogar na defesa, na terça já contrata um que é mais ofensivo, ou seja, não tem uma ideologia, não tem ali um plano de jogo definido. O Botafogo mostra justamente isso, que está em busca de um treinador para seguir o que o Arthur Jorge fazia. Agora, o torcedor do Botafogo fica assim, né? Porque o Lyon perdeu o treinador e já foi anunciado outro. Então, o Textor foi mais rápido no time francês do que está sendo aqui no time do Rio, né? Do Brasil. Mas eu acho que tem uma diferença também com relação local, né? E com relação a contexto, né? Lá você está no meio de uma temporada, é uma outra questão. Aqui o Botafogo terminou uma temporada onde a gente já disse aqui, a maior da história do clube. Então tem aí, de certa forma, até tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido para o que vai ser o projeto do ano. Então, assim, acho que até uma comparação que é mais complicada de fazer. E você fala que foi uma temporada, a maior temporada da história do clube. Na verdade, foi uma das melhores temporadas da história, juntando todos os clubes. Porque quem ganhou Brasileirão e Libertadores no mesmo ano? Só Santos e Flamengo. Bom, então o Botafogo entra... Santos do Pelé e o Flamengo de 19. Olha aí o grupo que o Botafogo entrou, no grupo seleto. Agora, Danã, isso joga o sarrafo, tudo bem, agora não, mas o que o Botafogo fez ano passado joga o sarrafo da equipe lá em cima. O time a ser batido. Né? Exatamente, da expectativa... o que jogou ano passado, desempenhou, óbvio, trouxeram 2 taças. E não falo só taça, tô falando de desempenho também. Do futebol que todo mundo, parava pra assistir, tá? E aí, beleza, agora início de temporada, tá sem treinador, não tem contratação, você dá, ok, tudo bem, tudo certo. Mas a partir do momento que começar a temporada de fato, o sarrafo vai subir. E as cobranças virão, porque o que jogou ano passado, você chegar a conquistar é excelente. Agora, manter isso que é o grande X da questão e talvez por isso que o Botafogo esteja esperando um pouquinho mais, porque sabe que o sarrafo dessa temporada vai ser diferente. E o calendário do Botafogo pro ano que vem, o Botafogo no passado esse ano. Pro ano que vem, para esse ano. O Botafogo, no ano passado, fez 75 jogos. Foi a equipe que mais jogou no planeta. Esse ano, o Botafogo já vai fazer pelo menos 63 jogos. Isso contando só com Campeonato Carioca, primeira fase, sem contar com mata-mata. Libertadores também, só primeira fase. Mundial de Clubes, só primeira fase. Copa do Brasil. Copa do Brasil, só a terceira fase, que é a fase que os clubes que vêm da Libertadores caem. E Campeonato Brasileiro. Então, sem contar... Se der tudo errado, vai fazer... Se der tudo errado, o Botafogo faz 63 jogos na temporada. Se der tudo certo, Pedro? Se der tudo certo... 75 aí, de novo. Não, vai ser mais. Vai ficar mais, né? Não dá? Vai ser mais, vai bater casa de 80, porque aí você conta Mundial de Clubes, você conta... você tem Recopa, você tem a própria Supercopa Rei do Brasil. Então, assim, vai bater, se der tudo certo, o Botafogo bateria 80 jogos já. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Muito bem, vamos lá pro Quem é Melhor. É isso, os comentaristas adoram esse momento. E a gente começa com John versus Rossi. Serginho, começa com você. Eu só vou explicar o meu critério, que vai valer para tudo. Eu não estou avaliando carreira,
Eu estou tentando avaliar um pouco o final da temporada passada e o que eu imagino que eles estão agora. Eu iria de John. John ganha o primeiro voto. Você, Calan? Meu critério vai ser o momento que não tem o momento hoje, essa é a verdade. Você vai ter que se basear no ano passado, né? E até por isso, acho que vai ser natural a gente ver um lado ser um pouco mais recheado, inclusive. John. 2-0 já pro John. E você, Pedrão? O meu critério vai ser quem eu escolheria para entrar no meu time amanhã. E o John, para mim, foi o melhor goleiro da temporada do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, vou de John também. E o John, eu acho interessante, eu também votaria no John. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Ele já é um baita de um goleiro, mas ainda é um goleiro em evolução. Tem teto para Tem muita margem de crescimento. Então, o John ganha o primeiro quem é melhor, começando o time com o John. Vamos lá, qual o duelo agora? Vitinho ou Wesley? Vou começar com Pedro Moreno agora. Eu vou e volto, ó. Eu vou de Wesley. O Vitinho chegou ano passado no Botafogo, encaixou muito bem, era uma carência do time. Mas a temporada que fez o Wesley, principalmente a segunda metade da temporada do Wesley, a evolução dele, o que se projeta para o Wesley, para esses primeiros 6... Até porque eu acho que o Wesley fica só mais 6 meses no Flamengo. Acho muito difícil, pro que se imagina dele, acho muito difícil o Flamengo conseguir segurar o Wesley no meio do ano, na janela europeia do meio do ano. Então, para amanhã, eu escolheria o Wesley pro meu time. O Flamengo tá recusando tudo. Tudo que chega pro Wesley. Domingo, né? Tô falando pra domingo. O jogo é domingo. Amanhã é sábado. Amanhã tem Vasco e Volta Redonda. Eu tô nessa. Com Felipe Bastos e PC Vasconcelos, vendi meu peixe já. Calan, pra você. O Flamengo tá recusando muitas propostas pelo Wesley. Deve aceitar só no meio do ano, como disse o Moreno. Quem é melhor, Vitinho ou Wesley? Wesley. Sim? Tá bom. É inquestionável o que o Wesley fez. Não é à toa que ele teve aí... Foi o melhor lateral direito. Acho que o primeiro semestre do William do Cruzeiro foi muito bom. Mas o que o Wesley fez pelo lado direito, a evolução dele e como ele conseguiu se manter forte pelo lado direito, Wesley. E acho ele um cara que muita gente fala sobre ele ser um jogador ofensivo, um jogador de muita qualidade. Eu acho que ele tem muita qualidade também defendendo, num contra um. Serginho, pelo seu critério, acho que você vai ter que argumentar aí, porque o Vitinho, apesar de ter um número menor de jogos, porque ele chegou depois, mas jogou pra caramba na reta final do ano passado. E o Wesley tá voando também. Jogou, mas se eu tiver alguma dúvida na primeira escolha do goleiro, nessa aí pra mim é bem facinho, né? O Wesley acabou muito bem, pra mim o melhor lateral do campeonato. Enfim. O Wesley, cara, ele me dá uma nostalgia, me lembra os laterais antigos que iam na linha de fundo com qualidade, atacava até a linha de fundo. E cabe pra ele o que você falou do John também sobre margem de crescimento. É garoto, tem 20 anos, né? 21, se eu não me engano. Você sabe que eu fico lembrando do jogo contra o Atlético Mineiro, né? No Maracanã. Eu tava lá e tinha uns rubro-negros na minha frente, sentado ali nas cadeiras. E aí, uma jogada bonita do Wesley, eu acho que o pai falou pro filho alguma coisa na linha, assim, nossa, e como eu vaiei esse cara. Nossa, como eu tô arrependido, coisa e tal, etc. A gente falou de 21 anos, só pra contribuição aqui que eu acabei de esquecer do nosso Caio Mota, o Neymar saiu do Santos com 21 anos já. Pois vocês falaram 19, eu fiquei meio bolado, porque 21. Eu lembrava que era mais de 20. 21. Mas tudo bem. Valeu, Caê. Então, o Wesley tá na nossa seleção. Léo Ortiz, a gente tem que escolher um, né? Não, já é a dupla de zaga, né? A gente vota a dupla de zaga. Não, pode mesclar. Não pode mesclar? Pode mesclar. Nem vem tem que escolher dois. Beleza. Léo Ortiz e Léo Pereira, o Alexander Barbosa e o Bastos não é uma disputa fácil. Não é uma disputa fácil. Escolher dois entre esses 4 aí. Serginho, vou começar com você. Puxa, é quase que jogar pro alto. Não tem nenhuma escolha errada, eu acho aqui. Né? Eu vou de Léo Ortiz e Bastos. Mas, olha, eu acho que tudo é aceitável. E aí, Calan? Porque o momento dos 4, como terminou, foram bons. Essa é a verdade. Para mim, 4 jogadores que terminaram bem a competição. Aí eu vou colocar um pouquinho de gosto, tá? Eu acho o Ortiz muito diferente. Muito diferente. Mas a temporada do Bastos e do Barbosa foram superiores. Mas o melhor zagueiro para mim dos 4 é o Ortiz. Mas a temporada do Bastos e do Barbosa foram superiores. Então você bota no time Bastos e Barbosa. Não, peraí. Se meu critério foi o momento... Tem que escolher dois. Sim. Se meu critério foi o momento, é esse. Mas o Ortiz é muito mais zagueiro. Não muito mais zagueiro. Mas é um zagueiro que é diferente. Ele é um defensor
incrível, mas como terminou Bastos e Barbosa, e o meu critério foi esse... Você não precisa escolher a dupla, você pode escolher, por exemplo, Ortiz e Barbosa. Eu sei, eu acho o Ortiz o melhor zagueiro que tem. Entendi, então ele já tá no time. Mas como o meu critério foi outro, no início do quem é melhor, que foi como terminou a temporada passada, é difícil. Acho que ela tá pensando em voltar atrás. Não, o Ortiz não tem como ficar fora. Muda o critério, pô, não tem problema. Eu vou de Ortiz e Bastos. A Calan entrou com um papelzinho para votar na urna eletrônica. É porque o Ortiz é o melhor zagueiro que tem, o que ele agrega, e vou de Bastos. Assim, a minha também é Léo Ortiz e Bastos. Eu tenho uma preferência muito grande por zagueiros técnicos, e eu acho o Léo Pereira mais técnico do que o Bastos. Só que o que o Bastos tem de entrega, assim, o que ele entregou, para mim o Bastos, inclusive, potencializou o crescimento do próprio Barbosa na temporada passada. Então, assim, pensar numa dupla de Bastos e Léo Ortiz, eu acho que, cara, um completa muito o outro. Um no aspecto mais físico, de imposição, não perde dividida. É muito difícil você ver o Bastos perdendo dividida. E do outro lado, o Léo Ortiz, como eu já disse aqui, para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Bom, como eu não anotei nada, eu não sei quem ganhou. Quem ganhou, produção? Qual é a dupla de zaga? Foi unânime. Léo Ortiz e Bastos. Léo Ortiz e Bastos. Grande zaga. Como muito. Barbosa e Léo Pereira, ia ficar uma dupla também interessante, Sem dúvida alguma. Sim. Sem dúvida. Maravilha, então é isso. Vai anotando aí, viu, Gurjão? Agora, ó, Alex Telles e Alexandro. Eu acho uma briga bem igual também, bem parecida, né? Difícil. E de características diferentes, né? Dois jogadores que durante muito tempo brigaram, inclusive, por posição na seleção brasileira. Pois é. Me agrada mais o estilo do Telles. Um atacante mais ofensivo, de mais apoio. Os dois foram pra Copa, não foram? O Alex Telles saiu machucado e o Alexandro também estava na Copa. Então, o Alexandro acho que é um pouco mais técnico, um lateral mais de construção, mas que a gente tem visto no Flamengo... O futebol brasileiro também apoiando bastante, mas o Telles é um estilo, uma característica de lateral que me agrada mais. Então, primeiro voto pro Alex Telles. Calan, já voltou para você, Calan. Acompanha o Pedro. Vai no Telles também? Teu critério, Serginho. Mas por gosto. Serginho. É que eu sou o gaúcho da mesa, lamento, né? Então eu vou escolher aquele que eu acho que é o melhor zagueiro, que é o Alexandro. Na verdade, a gente concorda nos argumentos, só que na hora de escolher, eu vou no zagueirão. Mas o Pedro falou aqui um negócio que tem acontecido com o Alexandro. Ele tem virado um lateral mais ofensivo do que ele era na Europa. Sim. Então, assim, no Flamengo, ele é um jogador diferente do que ele era na seleção e até no Porto. Até porque durante, e principalmente a passagem dele mais recente, que foi na Juventus, ele jogava muito mais... Durante muito tempo a Juventus jogou com uma formação de 3 zagueiros, né? Então ele normalmente era o zagueiro pelo lado esquerdo. Ele e Danilo, por exemplo, em vários momentos formaram um trio de zaga. Danilo pela direita e ele pela esquerda. O Danilo jogou no Porto com o Alexandre também. Não, eles jogaram juntos. Eles são amiguinhos, eles vão juntos. Onde um vai, outro vai. É isso aí, é panela. É isso. Então ganhou o Telles. Muito bem, segue aí o barco. É a mesma coisa, a duplinha, né? Tem que escolher 2. Então, Gregori, Marlon Freitas, Pulgar e De La Cruz. Eu comecei com o Pedrão, então vou com o Serginho. Eu vou na dupla do Botafogo, né? Porque o De La Cruz é uma questão física. Ele não está no ponto. Pulgar, muito bom jogador, mas pegando o final da temporada, Gregori e Marlon Freitas. O De La Cruz está longe de ser o De La Cruz, que foi contratado. Né? Claro. A bola que ele jogou no River. Ele está sofrendo muito fisicamente. Mas aí, desses aí é o melhor jogador, o De La Cruz, Sim, não, certo? sem dúvida. Acho que ninguém vai questionar, mas o momento dele físico não é esse. Muito bem. Para mim, no momento, o melhor desses todos aí é o Marlon Freitas. Tá jogando demais e o Gregori também, eu também iria com a dupla do Botafogo. E você, Calan? É isso, e eles se complementam. O que o Marlon Freitas fez ano passado foi absurdo, assim. Uma reviravolta, um jogador muito inteligente, comandando o meio de campo, bom lançador... Gregori e Freitas. Não, eu fico com a dupla do Botafogo também. Com a bola no pé, eu acho os dois do Flamengo mais técnicos, mais jogadores, tanto Pulgar quanto De La Cruz. Agora, pensando... Mas é pouca coisa, você não acha? Assim, não é um abismo, você acha? Não é um abismo também, mas eu acho, por exemplo, como a gente disse aqui, o De La Cruz, para mim, é disparado o melhor dos 4, e o Pulgar também, eu acho que com a bola no pé, eu acho que tem mais qualidade no passe de fazer
o jogo rodar. Agora, a temporada que o Gregory e o Marlon Freitas fizeram no ano passado é um negócio absurdo. Assim, a gente vai falar, obviamente, sempre muito de Luiz Henrique, de Savarino, de Almada, os gols que foram importantes do Igor Jesus, mas o funcionamento e o sucesso do time do Botafogo do ano passado também, para mim, passa muito diretamente pelo grande desempenho dessa dupla de volantes. Galera que carrega o piano, né? Se precisar de um... eu preciso pegar um meio ofensivo desses aí. Só tem um, o De La Cruz. Pois é. Os outros não. Os outros são... Aliás, no meu time lá do videogame, o De La Cruz ele joga de meio campo ofensivo. Mas aí no videogame não machuca, né? Machuca sim, pô. Você acha que não? Machuca. Hoje é tudo real, amigo. Dá mole pra ver. Então é isso. Gregory e Marlon Freitas na meiuca. Agora a gente tem o Matheus Martins, o Savarino, o Arthur e o Igor Jesus. Agora é pacotaço, né? Gerson, Arrasca, Michael e Bruno Henrique. Como é que fazer? Tem que escolher 4. Vamos lá, calma aí. É complicado. Pensem aí, gente. Vou começar com o Pedro Moreno. Tá, então vamos lá. Savarino tem que estar dentro. Nós vamos escolher os 3 unânimes, eu acho. Não, escolher 4 daí. Pra mim, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Savarino. Então, do Botafogo só entra o Savarino. Até na... Não, mas peraí. Deixa eu botar uma pulguinha na tua cabeça aí. O Bruno Henrique seria o centroavante. Eu jogaria. De centroavante, ele é melhor do que o Igor Jesus? Tô falando de centroavante, porque o Bruno Henrique brilhou e continua brilhando quando joga aberto pela esquerda. Agora, de novão, será que ele é melhor que o Igor Jesus? Então, mas é porque eu não consigo dispensar para um jogo desse, para uma decisão, a capacidade que o Bruno Henrique tem e o quanto de jogo ele já decidiu pro Flamengo. Entendi. Então eu iria com esse trio do Flamengo mais o Savarino. Então você tiraria do ataque do Flamengo ali o Michael. Muito bem. E você, Calan? Cara, Savarino com certeza. Savarino e Igor Jesus. É que assim, a gente vai montar pensando em esquema. Não, monta aí, vai. Savarino, fica à vontade. Gerson, Igor Jesus. E aí... Pode ser o Arrasca. Arrasca camisa 10 da Gávea agora. Engraçado que eu achei que ia ser unânime. A gente ia escolher, mas o Pedro deu uma destoada e não botou o Igor Jesus. Eu boto o Igor Jesus. Para mim, exatamente o que a Calan colocou, né? Savarino, Igor Jesus, Arrascaeta e Gerson. Fica bonito esse time aí. Você tira, então, Bruno Henrique, Sérgio? Tiro o Arthur. O Arthur é um baita jogador. O Arthur chegou agora. Não viu, Nem desarrumou a mala ainda. Então é isso. Então fica Gerson, Arrasca, Savarino e Igor Jesus. Você perdeu, Pedro. Ficou equilibrado, Eu tava pensando isso agora, tava tentando lembrar de cabeça aqui. Não, mas o seu ataque perdeu. Você botou o Bruno Henrique, a maioria escolheu o Igor Jesus. Eu tô falando do time, do geral. Aqui na brincadeira, você perdeu essa. Então, como é que ficou o nosso time? Não, e o treinador, não tem? Não, porque... O Botafogo não tem. Eu esqueci, o Botafogo tem o Leiria. Dá pra comparar Felipe Luiz e Arthur Jorge? Banco. Vamos botar, né? Banco. Aí eu acho que não tem nem... Banco de reservas. Aí não tem discussão. Flamengo disparado, né? Você olha para um lado, você tem Danilo, você tem Cebolinha, Luiz Araújo, Plata. Muitos garotos no Flamengo. Lucas, E ontem o Alan jogou muito bem, né? Tem o Alan do Botafogo. É outro cara que... Bem lembrado. De perspectiva para essa temporada. Porque o Araújo foi bem ontem. Outro investimento altíssimo que o Flamengo fez e acho que ninguém aqui duvidava ou duvida da capacidade, da qualidade técnica do Alan, mas que não estava conseguindo jogar. Acho que 2025 pode ser um ano de recuperação para ele. Bom, e falando no banco de reservas do Botafogo também, aparece ali o Patrick de Paula. E aí eu queria saber de vocês se ele recuperou a confiança com essa pré-temporada que o Botafogo fez, né? Botando o time reserva, botando os garotos nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. E não dá para negar que o Patrick de Paula foi o destaque, né? Era tipo um líder do time. Foi bem, fazendo gol. Será que o Patrick de Paula finalmente vai estrear com a camisa do Botafogo esse ano? Cara, assim, vai me surpreender bastante se ele conseguir ter uma quantidade significativa de minutos. Muito pelo que a gente falou aqui do que é a dupla de volantes do Botafogo. E o Alan tá na frente dele também. Foi. Cara, assim, basta a gente ter uma ideia do que fizeram Gregory e Marlon Freitas. Cara, o Alan, quando chegou, jogador de seleção brasileira, de Premier League, de Napoli,
todo mundo, lembro da gente aqui debatendo, todo mundo dava como certo que o Alan chegava para ser titular. Era só questão de forma e entrar para jogar. E aí pelo nome também, o Alan, não, mas pela qualidade. bola. Quando você vê um cara desse chegando desse tamanho, você olha e fala, cara, vai chegar, vai jogar. Cara, o Alan simplesmente não conseguiu ter espaço. Não tinha espaço. Primeiro que os dois estavam jogando muito e segundo, os dois não se machucavam. Que é algo que, principalmente pela carga e a quantidade de jogos que o Botafogo teve no ano... E pelo setor do campo, né, de trombada. É difícil você ter um jogador, assim, conseguindo ter essa entrega de minutos como os dois tiveram. Agora, sim, o Tietê saiu. Ele seria o quarto da fila. Seria o quarto da fila. Sim. Acho que ainda não mostrou, depois que ele voltou agora, o investimento. Era muito versátil também e acabava jogando em outras. Mas, assim, a gente sabe que o Alan vai ser o próximo... Nos seus contatos. Opa! Desculpa. A gente sabe que o próximo da fila, de fato, se não pegar a posição, se tiver algum jogador lesionado, automaticamente ele seria para ser a quarta opção, né? O Patrick de Paula. Mas nos jogos ainda agora, a gente ainda não viu muita coisa, não. Ele foi a primeira contratação do Textor. Em determinado momento, ele foi a maior contratação da história do Botafogo. Aí depois vieram Luiz Henrique, Almada, aí deslanchou, foi recorde atrás de recorde. Mas ele chegou, foi o primeiro grande nome anunciado. Bom, agora é o favoritômetro, né? Vamos ver quem é o favorito para o grande jogo de domingo com ampla cobertura do Sport TV, Seleção Sport TV meio-dia, 2 horas de pré-jogo e a bola rolando às 4 para a Supercopa do Brasil. Favoritômetro. Tá 50% para cada um ali. Vamos lá. Vou começar com o Serginho. Quem é o favorito para o jogo de domingo, Serginho? Olha, super equilibrado, mas eu vou botar uns 53% para o Botafogo, porque essa semana a gente viu o Botafogo, que vai jogar domingo, e aí o Flamengo a gente não viu. O Flamengo ainda mexido, né? Um time bem jogou alternativo. Com o time completo contra o Volta Redonda. Mas não foi convincente, eu não achei, pelo menos. Né? O Flamengo com Volta Redonda? Não achei convincente. Eu achei um jogo muito bom. E assim, o desafio é bem diferente, né? Fluminense, isso aí sim, é outra... E acho que, de uma certa forma, a pressão pode ser favorável ao Botafogo. O Botafogo pode ficar um pouquinho mais tranquilo, explorar um pouco de velocidade. Acho que eles vão fazer isso. Então, talvez o jogo seja um pouquinho mais favorável ao Botafogo. 53-47 é nada, né? É nada. Tecnicamente empatado. Mas pro favoritômetro, 53% pro Botafogo, 47% pro Flamengo. Tá subindo, maneiro isso, hein? Pedrão, você em segundo agora. 60-40 Flamengo. 60? Pô, tu mudou tudo, cara. 40. Vai mudar o gráfico ali. Eu acho o Flamengo favorito. É claro que a gente está falando de um início de temporada, tá todo mundo distante ainda da forma física ideal, mas acho que o Flamengo... tem técnico. Tem técnico, tem um time que, na minha opinião, tecnicamente tem mais valências. Tem também a questão do conjunto que a gente fala do Botafogo, que fez uma grande temporada no ano passado, mas o Flamengo também manteve toda a base do time que foi campeão da Copa do Brasil e que terminou. Você tem ali a diferença do Gabriel, que foi titular nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, mas a base do time é a mesma, enquanto o Botafogo teve perdas que, na minha opinião, são muito significativas. Sensação de um time quebrado do Botafogo. É porque você perdeu, na verdade, o cara que foi o principal jogador da temporada, que foi o Luiz Henrique, e perdeu um outro jogador que era muito importante também do outro lado, que era o Almada. Fica o Savarino, que também foi um cracaço e briga ali, rivaliza para mim, junto com o Luiz Henrique, para ter sido o grande jogador do Botafogo na temporada, e o Igor Jesus, que não terminou bem a temporada, mas foi um jogador que foi muito importante. A defesa, a base está mantida, os 2 volantes também que a gente citou, mas acho que a perda do Almada e do Luiz Henrique, principalmente a ausência do treinador, assim, na minha avaliação, na hora de botar na balança um lado e o outro, pesam bastante. Por isso que, para mim, é 60-40 para o Flamengo, mas, obviamente, o Botafogo tem totais condições de sair com a taça de lá de Belém. Favorito não quer dizer que vai ganhar. Óbvio. Só o favorito. É isso. E a gente não conhece o Leiria, essa que é a grande realidade. Pode ser um fenômeno o técnico do Botafogo, mas a gente não conhece ainda. Vamos ver como ele vai se comportar domingo. E você, Calan, quem é o favorito para a grande final domingo? Eu tô com o Pedro, mas não coloco essa diferença aí. Eu coloco os 53 do Serginho pro Flamengo.
Acho que o Felipe Luiz faz um trabalho muito bacana de você observar. Você vê um time claramente com padrões, assim como o Botafogo tem. Até o reserva padrões. joga igual o titular, pô. E acho que esse período, né, que já passou de adaptação do Felipe Luiz, né, começando uma pré-temporada, é uma coisa que me agrada e pode fazer uma diferença. Esse conhecimento, esse tato, essa relação dele com o elenco, esses padrões estabelecidos. É um time versátil, mas que não abre mão das suas características, que consegue se adaptar a um jogo vertical, um jogo de aproximação. Então, acho que o fator Felipe Luiz pode ser o diferencial nesse jogo de domingo. Então, boto 53-47. Muito bem. Esse favoritômetro podia ter uma outra opção, que seria pênaltis. Eu botaria 40% para pênaltis, por Você acha exemplo. que tem chance de ir para pênalti? Muita, tem, claro. Muita. Ela Cara, não tem, eles não deixam, né? Eu A direção daria... desse programa é brincadeira. Eu daria o favoritismo pro Flamengo. Eu botaria também 60-40. Porque a sensação, para mim, que o Botafogo tá um time quebrado. Pô. Um carro que bateu e perdeu o farol direito, perdeu o farol esquerdo e ainda tá arrumando o carro, que é um carrão. É motor bom. Motor bom. 2.0. E tal para seguir. Não, eu acho que, para usar a tua analogia, eu acho que o Botafogo apagou o farol direito e apagou o farol esquerdo. Não quebrou? Mas continua. Não, pra mim continua. Não, tá baita do consertando, carro. pô. Tem Rápido. tudo pra consertar. Mas vai ser Mas uma multado, coisa é assim, você parar pra mudar o farol, outra coisa é pra tu parar pra trocar a frente inteira. Eu acho que não. Acho que Eu falei só os dois faróis. continua com. Farol direito e farol Não, mas tu esquerdo. falou que bateu. Mas que- bateu, pô, quebrou. Quebrou o farol direito, quebrou o farol esquerdo. E eu acho também que tem outra situação aí que é, além da competência, a estrela do Felipe Luiz. É um cara iluminado, cara que é competente e tem também a sorte ao lado dele. O Felipe Tereza foi campeão sub-20, Flamengo e Olympiacos. Eu não sei se foi Olympiacos, qual é o outro time da Grécia lá que veio? Acho que é Olympiacos, sim. Bom, um time da Grécia lá, gol no último minuto do garoto que ele botou, gol do Felipe Tereza. Aí ele vem, assume o Flamengo, vai para a final da Copa do Brasil, pimba, campeão contra o Galo. Então acho que tem, além da competência do Felipe Luiz, para mim o treinador que, se continuar nesse ritmo, pode até um dia, quem sabe, ser técnico de seleção brasileira, tem o quesito estrela brilhando do Felipe Luiz. Porque ninguém tem uma carreira também como a dele, sem ter um pouquinho de estrela, né? Assim, cara, o Felipe Luiz, a gente obviamente tem que... Eu acho, né, que a gente tem que ter um pouco de parcimônia na avaliação, porque é uma carreira muito curta. Você não pode descartar. É muito promissora. Eu entendo o que você está falando. É curta de treinador, mas é longa no mundo do futebol. Não. E a gente sempre falou que o Felipe Luiz era um técnico dentro do gramado. Não, então, mas era uma extensão. Era aí que eu ia entrar. É que, assim, eu acho que a gente tem que ter parcimônia na avaliação, porque eu acho que a amostragem ainda é curta, só que, ao mesmo tempo, é muito boa. E mais do que só o que ele está fazendo, e aí onde eu ia entrar no que você estava falando, mais do que ele está fazendo só em campo, tanto na base como no time principal do Flamengo, mas pelo conhecimento e pela bagagem que ele adquiriu e que ele sempre mostrou. Ele sempre mostrou esse cara interessado nas questões táticas, sempre foi um cara que sempre foi muito de grupo. A gente vê, ele era uma liderança dentro do Atlético de Madrid, do Simeone, seleção brasileira, mesmo sem ser o titular absoluto, mas era um cara que sempre foi muito respeitado, tanto por comissão técnica quanto pelos jogadores. No Flamengo, então, depois que chega, nem se fala, um líder absoluto, tanto da era, principalmente na era Jorge Jesus, uma das mais vitoriosas. Ele falou uma vez que anotou tudo que via no treino do Jesus. Então, assim, cara, o que eu imagino, a perspectiva que eu traço para ele é de se tornar, no médio, médio e longo prazo, um dos principais treinadores do futebol brasileiro. E aí não tem como a gente não idealizar em termos de seleção brasileira. Eu acho que o Felipe Luiz até extrapola. É cedo para falar? É cedo. Concordo com você. Mas eu acho que ele até extrapola o futebol brasileiro. Futebol mundial é gostoso. Porque ele é um treinador que ele é conhecido mundial. Ele é um ex-jogador que é conhecido mundialmente. Ele pode conseguir furar essa bolha. Exatamente. Não, e é gostoso ouvir ele falando sobre futebol, Total. né? Falando de tática, falando de futebol, de projeto. Isso que a Calan falou é muito interessante, tá? Porque ele é um cara que, assim, por exemplo, na Espanha, todo mundo vê... Tapete vermelho. É isso. Então é um cara que, de repente, fazendo diferentemente do que a gente vê no cenário do futebol brasileiro, dos técnicos brasileiros, é um cara que pode, sim, conseguir furar essa bolha. De fazer um grande trabalho aqui no Flamengo e, de repente, ter uma oportunidade lá. Até no Atlético de Madrid da vida, entendeu? Ele tem maior cara de técnico de time da Europa, não tem? Eu acho. Deixa aqui. O torcedor do Flamengo quer vir aqui. Eu quero ir na Seleção brasileira, brasileira. Mas sempre precisa ter um pouco de sorte, né? Tem que ter. Vocês lembram do Gajardo?
Bom, Gajardo vai explodir, coisa e tal. Voltou, né? Então, sabe, você dá... você mostra a capacidade, dá um salto, aí vem uma oportunidade, ou não vem uma oportunidade, e volta 2 casas. É assim que funciona. Capacidade, eu acho que não há dúvida, né? Mas ele vai ter que ter um encaixe ali, ter aquele momento de pegar um bom time e conseguir um bom desempenho. Bom, como é que foi o time? A gente tem o time, rapaz. Bruno Cortes, molecote de Nikit. Tá de brincadeira, hein, Brunão? Tá deixando a barbinha aí, garoto. Tá lá no Mangueirão. Vai falar do jogo de domingo para a grande decisão da Supercopa do Brasil. Alô, Brunão, fala comigo. Fala, Dandan, beleza? Boa tarde a todos. Bom, tá quase tudo pronto aqui no estádio Mangueirão para a Supercopa Rei. Inclusive, a gente está ouvindo o som alto porque tem passagem de som. Ali atrás tem um palco já montado porque teremos uma grande festa domingo para um grande show também. A cantora paraense Joelma vai estar se apresentando, fazendo um show de abertura antes de a bola rolar. Inclusive, ela fez uma nova versão para um hit dela, né, Voando pro Pará, onde ela adaptou a letra e deu um jeito de colocar Flamengo e Botafogo na música. E é claro que ela vai cantar essa música domingo antes do jogo. Bom, sobre Botafogo e Flamengo, os 2 times chegam aqui a Belém hoje à noite. O Flamengo um pouquinho antes, por volta de 7h30, 8 horas da noite. O Botafogo um pouquinho depois, 9 da noite. E amanhã os 2 times treinam aqui, o último treino antes do jogo. O Botafogo treina à tarde, o Flamengo treina de manhã. São 2 times que devem ter 2 novos reforços em campo pela primeira vez, né? Vocês já falaram sobre isso aí no Seleção. O Flamengo, o Danilo vai para o jogo. O Felipe Luiz só não definiu, pelo menos não pra gente, né? Se o Danilo começa como titular ou se fica no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Do lado do Botafogo, o Arthur, que veio do Zenit da Rússia, agora está regulamentado, está à disposição e também vai para o jogo. Esse até com mais chances de ser titular nessa grande partida. E aí, Dandan, teremos um jogão, acho que a expectativa é de um grande jogo. Teremos também casa cheia, expectativa de Mangueirão lotado, 45 mil ingressos foram postos à venda e quase todos já foram vendidos. É provável que hoje ou amanhã já se esgotem esses ingressos, então a expectativa é de um jogão, um jogo legal de se ver, uma grande festa também. E é isso, um abraço para você, Dandan ou Daniel Pereira, para os mais antigos como eu. Você falou da minha barba, eu sou antigo, e para mim você é o Daniel Pereira eterno. Dandan, beijo. Valeu. A galera da Itapiru, meu amigo. É isso aí, Brunão, que vai pro show da Joelma. A lua me traiu. Vai ter, amigo. Valeu, Brunão. Valeu, já ele volta durante a nossa programação. Sabe que uma vez eu fui a Belém? Sabe o que aconteceu comigo? Eu encontrei a Fafá de Belém, pô. É difícil, juro, pô. Cheguei no hotel. A Fafá é em Belém, no caso. Em Belém. Não é Cheguei no Belém, hotel. Fafá é em Belém. Então, ela tava lá, eu falei, pô, não acredito, Belém, a Fafá tá na minha frente. Pô, claro que eu tirei foto, tietei, porque é uma das maiores cantoras do Brasil. Bom, vamos ver como é que ficou o campinho. Nosso campinho aqui na comparação do quem é melhor entre Flamengo e Botafogo. John Wesley Bastos, Léo Ortiz e Alex Telles. Marlon Freitas, Gregory Savarino, Arrascaeta, Gerson e Igor Jesus. Cara, é melhor do que o time de cada um. Tipo assim, se botar esse time aí, ganha do Flamengo, ganha do Botafogo. 7-4 em campo bom, e com o Felipe Luiz 7-5, né? Ainda é o Felipe Luiz o técnico. Que esse time podia ser completamente diferente. Algumas votações foram por detalhe. Eu escolhi uma, podia ter escolhido outro. Mas você botaria... Ninguém ia botar o Gerson ali aberto pela esquerda também, né? Tem isso, tem que dar uma arrumada aí, Pedro. Já jogou lá também. Já jogou lá? Jogou em tudo que é lugar. Aí o Coringa, né? À toa que o apelido dele é Coringa. Beleza, ó, domingo, programação especial do Sport TV, meio-dia tem um Seleção, 2 horas de pré-jogo, bola rolando às 4. Quem será o campeão da Supercopa do Brasil 2025? Então, pessoal, é isso aí. Achei coerente esse campinho aí do Seleção Sport TV, né? É difícil realmente você escolher a zaga, porque, cara, a gente não pode ser tão clubista assim. O Léo Ortiz fez um ano brabíssimo, pô. Brabíssimo. Jogou muita bola. Começou como reserva e depois virou titular absoluto, papo de seleção brasileira e tudo. Então é complicado a gente tirar o cara também pra merda. O Barbosa fez um baita ano, mas o Léo Ortiz também fez um baita ano. Eu acho que dos 3... O Léo Pereira, pra mim, é dos 4, é fora do baralho. Mas seria Léo Ortiz, Bastos e Barbosa pra escolher 2. O Bastos, no total do ano todo, dos 3, foi o que foi impecável do início ao final do ano. O Léo Ortiz começou como reserva, né? No Bragantino, depois jogou no Flamengo, reserva, foi ganhando espaço mais pro meio do ano. E o Barbosa começou o ano mal, foi começando a melhorar do segundo semestre ali, metade do ano pra frente também.
Então, no apanhado geral, o Bastos na frente. E aí, Barbosa e Léo Ortiz, eu acho que o Léo Ortiz é mais técnico que o Barbosa um pouco, né? Laterais, justo, Alex Telles e o Wesley. Volantes, não tem o que dizer, né? Marlon e Gregory destruíram de jogar bola. Não tem como você deixar de fora o Gerson, que, porra, fez um ano absurdo também. Então, é justo o Gerson estar ali. Igor Jesus tinha que estar ali, né? Porque o oponente dele, Bruno Henrique, não é centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Tem o tal do Juninho, desfez do Carlinhos, Gabigol foi embora, Pedro machucado. Tem o Bruno Henrique para jogar lá. Ou o Plata improvisado, um dos dois. Arrascaeta, sabemos que joga muita bola, né? E Savarino não tem como ficar de fora. O Savarino teve um ano que ele foi top 3 do Brasil. Eu diria que o top 3 do Brasil, top 5 do Brasil, foi, não digo a ordem, tá? Mas os top 5 do Brasil foram Luiz Henrique, Estevão, Gerson, Savarino e Matheus Pereira. Esses 5 jogadores foram os 5 melhores do Brasil. Aí quem foi melhor, quem foi o quinto, quem foi o terceiro, quem foi o quarto, quem foi o segundo, quem foi o primeiro, aí vai de cada um. Mas esses 5 jogadores deitaram e rolaram no ano. Matheus Pereira, Gerson, Estevão e os dois do Botafogo, Luiz Henrique e o Savarino. Então, o Savarino não podia ficar de fora. E eu acho que foi justo. O Leiria não é técnico ainda, profissional, tá ali quebrando um galho. E o Felipe Luiz, né, tá ali, logicamente. Acho que foi justo, tá? Cara, eu acho que teve uns comentários ali meio doideira, né? Umas coisas meio doidas, como o cara querendo meter, o tal do rapaz lá, o de barba, querendo meter o Bruno Henrique no ataque. Nossa, tirando o Igor Jesus. O Igor Jesus é o centroavante da seleção brasileira. Qualquer outro jogador da posição que seja brasileiro em atividade não pode estar à frente do Jesus, pô. Lógico, jogando no Brasil. Não pode. Porque se estiver acima do Jesus, esse cara, era pra ele estar na seleção brasileira. Era pra ele estar na seleção brasileira, não o Igor Jesus. Se for um atacante gringo, por exemplo, né? Aí é outra história, porque ele não é da seleção brasileira. Agora, um brasileiro jogando na posição do Jesus, ele não pode estar na frente do Jesus, porque ele não é titular da seleção brasileira. Esse argumento quebra todo e qualquer tipo de clubismo dos mulambos. Pessoal, vamos ficando por aqui. Tem mais vídeo daqui a pouco, tá? Quem gostou aí do Corujão? Corujão agora está estabelecido todo dia, exceto em dias posteriores, madrugadas posteriores às madrugadas de jogos, ou seja, pós-jogo, que tem várias lives aí de pós-jogo pro pessoal assistir. Tirando essas noites aí, madrugadas pós-jogo, as outras sempre terão o Corujão aqui, para quem vive na madrugada acordado aí, ou é baladeiro, ou é Uber, ou é vigilante noturno, ou é porteiro, né? Segurança de boate, que trabalha na noite aí, quiser ver um conteúdo do Botafogo de madrugada, tá aqui todos os programas do último dia e até do dia anterior também, tem algo que ainda tá relevante ali, ainda algo importante, noticiário, não ficou velho, não ficou batido, bota também no apanhado aí no compilado geral. E a gente faz a madrugada inteira de conteúdo aí, Sport TV, ESPN, Globo, etc. Tá? Gostou? Dá uma moral pra gente aí. Todos os dias de madrugada tem aqui a programação da gente, em looping. E eu vou ficando por aqui, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal, Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 valores simbólicos que já ajudam muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui. Uma estrutura que pra gente é cara, mas não é uma estrutura megalomaníaca de algum estúdio de Hollywood, mas é cara, mas é o suficiente a gente fazer um bom serviço para vocês. Temos agora 3 telas, microfone, tudo aqui bem equipado para vocês. Então dá uma moral pra gente. Somos o canal que mais posta horas diárias de conteúdo sobre Botafogo na internet, no YouTube brasileiro. Você pegar aí o Corujão, os vídeos de quase meia hora, 40 minutos, lives de 2, 3 horas, somar tudo, cara. Você vai ter muitas horas por dia de conteúdo. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.